bem-vindos ao podcast do Instituto Ludwig von Mises Brasil. Meu nome é Bruno Garchagen. Hoje eu converso com Dionísio Amêndola, do canal Bunker do Dio. Seja muito bem-vindo, Dionísio. Ô, Bruno, muito obrigado. Na verdade, estamos aí. Obrigado pelo convite. Aqui retribuindo a presença quando você esteve aqui no Bunker também. Agora eu estou retribuindo, participando aí do seu canal. E numa posição que para mim é meio engraçada, que é normalmente uma entrevista, eu vou ser entrevistado. Mas vamos lá. Bom, eu que agradeço você ter aceitado o meu convite, Dionísio. E para os ouvintes aqui do podcast que ainda não conhecem, né, o seu canal, você tem um canal no YouTube chamado Bunker do Dio, e nesse canal, Dionísio, você faz basicamente comentários sobre cultura, e cultura de uma forma mais ampla, né, tanto a dimensão artística, o universo artístico, né, música, filme, livros, etc., mas o universo da política está presente nesse grande círculo que eu chamo de cultura, né, e você, nos seus comentários, segue uma tradição, Dionísio, que é uma tradição que nós tivemos no Brasil, de comentaristas políticos que tem essa dimensão de cultura, né, de arte muito forte, né? E o grande nome que me vem à mente, porque talvez tenha sido um dos que fez a cabeça da nossa geração na imprensa escrita, foi o Paulo Francis. Então eu queria começar essa entrevista, Dionísio, te perguntando o seguinte: como é que a cultura, né, essa cultura de uma forma geral, que você aborda muito bem nos seus vídeos, pode ajudar na formação do indivíduo na sociedade para valorizar e defender a liberdade? Bom, vamos lá. Primeiro falar um pouquinho aí dessa herança do Paulo Francis, né? Acho que o pessoal mais novo não conviveu com o Francis real, né, que aparecia no Manhattan Connection, no Jornal da Globo, escrevendo diariamente nos jornais e tudo, e eles perdem um pouco a dimensão de como o Francis conseguia trazer a questão cultural para a nossa realidade, e mostrando como era interessante, divertido, recompensador, assim, enriquecedor, melhor dizendo, a convivência com a cultura, né? E não de uma forma abstrata, não de uma forma esotérica, não de algo que estivesse longe. Você percebia que aquilo era uma coisa que estava no cotidiano do Francis. Então, eu acho que, para mim, a grande questão cultural, em especial, é essa: é mostrar que a cultura é uma coisa que a gente adquire através do hábito, através da relação com os autores, com os personagens, com a indústria do cinema, a indústria da música e tudo, e que você, convivendo com isso, você, de certa forma, e aí falando um pouquinho sobre essa questão da liberdade, você, de certa forma, vai tomando consciência de outras pessoas, de outras realidades, de outras possibilidades, e isso daí é o cadinho necessário para se entender a liberdade, né? Porque se você não compreende o outro e nem a si mesmo, você não tem condição de compreender a liberdade. Então, acho que o grande hábito da cultura, ensinado pelo Francis, assim, da nossa geração, é um pouco esse. Acho que é muito isso, é de mostrar o quanto esse hábito nos ajuda a compreender melhor o valor da liberdade, o valor da democracia, o valor daquilo que nos une no final das contas, né? Que não nos torna seres alienígenas uns aos outros, assim, que fazem as pontes. Acho que a grande questão da cultura é essa. E, como eu falei, o Francis é o grande cara para mim que conseguia fazer isso, porque ele não tinha... o Francis era um aristocrata, se você olhar assim, tipo, ele tinha uma coisa assim, com um populacho, ele não gostava de rock and roll, ele não gostava de samba, tudo, mas ao mesmo tempo, do samba mais rasteiro, né, mas ele até apreciava alguma coisa mais clássica. Mas o principal para mim do Francis era essa questão de se relacionar com a cultura de uma forma habitual, de uma forma de, tipo, você perceber que estava no dia a dia dele, que não era uma coisa de poser, de uma coisa do cara querer se aparecer, ele era daquele jeito. Então, para mim, acho que é passar um pouco isso para as pessoas, de que assim, cara, vamos lá, vamos tratar a cultura como uma coisa do nosso cotidiano, como uma coisa boa, como uma coisa legal que pode enriquecer as nossas vidas. Nós estamos aí no início do século XXI, Dionísio, 2017, esse exercício da liberdade, né, no Brasil. Como é que você vê essa dimensão hoje? E, obviamente relacionando aí com a cultura, né? E eu estou imaginando aqui,
nós temos aí uma série de problemas, né, de intervenção estatal na própria cultura, mas no ensino, etc. E isso tem consequências, né? Como é que você analisa não só a ideia, mas a prática, o exercício da liberdade no Brasil de hoje? É interessante isso, porque a gente, hoje em dia, como a gente tem muito mais acesso à informação do que a gente tinha na década de 90, por exemplo, na própria época que o Francis exercia a sua profissão de forma mais plena, o que a gente tem muito acesso e a gente às vezes confunde muito realidades culturais. Por exemplo, nos Estados Unidos, você pensar a cultura é uma coisa, porque lá, cara, qualquer podcast de segundo escalão consegue se manter, consegue se produzir de forma independente de qualquer coisa, assim, independente de empresa, independente de governo e tudo. O cara consegue se manter. Estou falando podcast porque, por exemplo, é uma mídia que a gente usa muito, né? Você tem o seu podcast, eu tenho o canal no YouTube, mas funciona mais ou menos da mesma forma. Então, culturalmente nos Estados Unidos, você consegue produzir cultura sem depender de grandes empresas e sem depender do Estado. No Brasil, o que acontece é um problema muito sério porque nós estamos habituados a depender do governo para tudo. Então, quando a gente pensa na cultura no Brasil, você tem, ao meu ver, você tem uma força majoritária, que é esse pessoal todo, que quer produzir cultura sob as bênçãos do Estado, e aí não importa se é cultura livresca, se é cultura cinematográfica, se é cultura até de crônica de jornal, jornalistas mesmo, todo mundo, na verdade, quer uma boquinha do Estado para conseguir produzir cultura ou para justificar a sua produção cultural e se sustentar, que é uma tradição péssima do brasileiro, do homem intelectual brasileiro. De uns anos para cá, começou a surgir uma nova forma de cultura que é um pouco isso que a gente tenta fazer, que é produzir cultura da forma mais independente possível. E que você coloca recursos próprios, você conta com o apoio dos ouvintes, você faz como eu no bunker lá, vou vender livro, então, para tentar gerar uma grana e tal. Então você termina, hoje eu acho que você tem essa nova força surgindo, mas que ainda precisa de muito chão para conseguir produzir cultura séria. Acho que ainda tem um problema muito... a gente ainda está muito amador, só que aí vem a minha herança, que aí eu uno a alta cultura com a baixa cultura, vem minha herança, por exemplo, mais punk rock, assim, que é do tipo, cara, eu vou fazer, e se der certo, deu, se não der certo, tudo bem. Mas pelo menos eu tentei fazer com o meu recurso próprio, e não dependendo do Estado ou de grandes empresas patrocinando e tal, não sei o quê. Porque toda vez que você se compromete com uma grande empresa ou com um Estado, alguma coisa da sua liberdade você vai ter que vender. E acho que essa nova cultura que vai surgindo ainda é muito incipiente, ainda está muito espalhada, ainda é muito individual, as pessoas estão se esforçando para fazer, mas eu acho que pelo menos é uma mudança de sentimento que eu não via, por exemplo, na geração da década de 90. Assim, na década de 90, quem pensava em cultura pensava ainda, vou escrever para os grandes veículos de comunicação, tudo, e não tinha essa questão de você tentar produzir cultura de uma forma com aquilo de bom que pode existir, por exemplo, numa ideia libertária de se produzir cultura, né? Nos anos 80 também havia uma dificuldade que era uma dificuldade do instrumento para você fazer as coisas, né? Quer dizer, a internet também mudou tudo, né? A internet quase que estava refém, não só quem produzia, mas quem era o consumidor, estava refém basicamente da grande imprensa, enfim, de você ter ter que ter muito dinheiro para produzir cinema e tal. Hoje ficou tudo muito barato e muito mais fácil também, né, Júlio? Ficou mais diluído, né? Você tem hoje milhares de coisas que pipocam ao mesmo tempo, mas ficou muito mais fácil. Realmente, hoje você tem acesso a livro, a música, a cinema, coisa que a gente, nossa, você vê um filme diferente nos anos 80 e 90, você tinha que pastar hoje em dia, ou então apelar para videolocadora pirata, né? Você ia lá na locadora, tinha os filmes legais, tinha um monte de filme pirata, você ia lá nos piratas, que eram onde estavam as coisas boas mesmo. Mas hoje você tem essa facilidade, hoje ajuda muito, mas eu ainda vejo que, de certa forma, ainda existe uma tendência muito grande, especialmente quando a pessoa já tem um nome um pouquinho mais estabelecido, tudo, a pessoa já se colocar do tipo, eu estou produzindo isso aqui tudo, mas se vier alguém me comprar, eu me vendo, entendeu? Acho que a gente ainda tem muito chão ainda para capinar até criarmos uma cultura mais independente mesmo das grandes corporações ou do grande Estado, por assim dizer. Mas acho que eu tenho
é uma coisa minha, assim, eu tenho uma certa esperança de que isso realmente dê frutos ainda. Pode não dar fruto comigo, pode não dar fruto com o canal, com a nossa geração hoje está na faixa aí dos 40 anos e tal, mas tem uma nova turma por aí que de repente consegue fazer isso melhor, vai conseguir produzir melhor. Mas pelo menos isso aí, desbravar caminhos não é para poucos, né? Pois é, Dionísio, eu queria te perguntar isso. Nós temos aí em termos de mentalidade, talvez, uma diferença muito grande entre pessoas da geração que hoje estão com 40 e poucos anos, 38 ou 35 e tal, mas nessa faixa aí, e dessa turma mais jovem que está com, sei lá, de 15 a 25, né, que já cresceram sob uma nova realidade, inclusive do país, né? O Brasil dos anos 80 era, sei lá, era pior do que a Terra Devastada do poema de T.S. Eliot, né? Você não tinha acesso a absolutamente nada, tudo era difícil, tudo era muito caro, o país era muito fechado, né? E hoje você tem, em virtude da internet, essa facilidade de você criar um canal no YouTube a custo, não digo a custo zero, porque tem o tempo e tem a internet, o computador, enfim. Mas é muito barato fazer isso, né? E tem muita gente jovem ganhando dinheiro com internet, quer dizer, aqueles instrumentos antigos, né, que formaram a nossa cabeça em termos de precisamos disso para atingir isso, essa juventude não tem. Então, o que eu queria te perguntar é o seguinte: você ainda vê traços dessa mentalidade de servidão, né, que de alguma maneira afeta ainda as pessoas da nossa geração, com esse pessoal mais novo, já ligado em tecnologia, ou já é uma outra cabeça e por causa disso é possível ter uma certa esperança de que no médio e longo prazo haverá uma parcela dos adultos já livres desses grilhões de servidão voluntária? Não pensando em termos econômicos, tá? Eu acho que em termos econômicos essa questão da servidão voluntária já fica mais solta, as pessoas começam a entender que é melhor você produzir o seu próprio valor, você conseguir pagar suas contas com menos intervenção do Estado, cuidando melhor. O que me preocupa com a servidão aí é uma servidão intelectual que eu acho mais grave. Vou explicar, porque é uma coisa que, assim, por mais que nós crescemos numa época de difícil acesso a bens materiais e até bens culturais mesmo. Eu lembro que, por exemplo, comprar iogurte nos anos 80 era um negócio que, tipo, cara, só a parte mais rica da minha família comprava iogurte. Tô falando sério. Isso parece piada, mas não é. Parece aquela coisa do frango, do Fernando Henrique Cardoso, mas não é, cara. Quem nasceu nos anos 80 sabe que, se você comprar um pote, uma bandeja de danoninho nos anos 80 era caro pra burro, velho. Não era barato. Mas assim, então acho que o acesso a bens materiais e a bens culturais, de certa forma, realmente hoje em dia é muito mais barato. Ainda é caro em relação ao resto do mundo. Se você pensar quanto custa um livro no Brasil, quanto custa um livro nos Estados Unidos, é um absurdo a diferença, assim, sem contar filmes, CDs, etc. A gente ainda paga muito caro por cultura e por bens materiais. O que me preocupa é a servidão intelectual, a servidão do espírito. Que aí eu acho que, como eu falei, nós nos anos 80 nós tínhamos um problema de acesso a bem material, mas nós tínhamos uma disposição à troca de ideias, a conhecer coisas novas, a apreciar a liberdade da discussão, que eu acho que hoje em dia essa nova geração corre o risco de não ter. E aí eu vou usar uma referência que o Mark Miller, num livrinho muito bom, chamado... Cadê? Tá com o livro aqui? É o novo? Shipwreck Mind? Não, é o Reckless Mind. The Reckless Mind. The Reckless Mind. Ele aponta uma coisa muito importante ali. Ele fala que o que acontece é que até um certo período, até de uma certa forma, existiu na ideologia uma certa dialética na discussão que hoje eu acho que se perdeu um pouco. Hoje, na verdade, o meu grande problema com essa nova geração que começa a falar muito, começa a falar de política, de economia, de liberdade, até de cultura, eles não estão buscando uma dialética, eles estão buscando um diálogo. Na verdade, estão impondo dogmas. E aí é que está o problema, porque você pode falar muito de liberdade econômica, mas se dentro de você for uma pessoa dogmática, você se submeter a um Estado totalitário é um pulo. Isso aí o Cesar Milós fala muito bem no Captive Mind, a mente cativa, que na verdade a predisposição para se submeter a um Estado totalitário está em você e não no Estado, necessariamente. Então, minha grande preocupação é que essa nova geração não saiba aproveitar essa liberdade total que eles têm hoje em dia para ter acesso à cultura e se começarem a se entrincheirar, e cada um em seu bloquinho, cada um em sua trincheira mesmo, melhor dizendo, e ficar ali sem abrir espaço para o diálogo com o diferente, com o outro, com a cultura como um todo, que é o que ela representa.
Então, é você confundir o meio com a essência, né? Então, por exemplo, hoje a internet permite uma liberdade imensa. Só que se você não usar essa liberdade de forma correta, ela pode virar um sistema totalitário em 2 passos, entendeu? Todo mundo sabe disso. Tem um monte de livros que falam sobre esse aspecto totalitário da internet, que consegue te monitorar muito melhor do que qualquer governo do século passado conseguia fazer. Então, eu acho que é necessário, sim, valorizar a liberdade que nós temos hoje em dia, mas é necessário reforçar muito que essa liberdade vem com uma responsabilidade muito grande, e especialmente a liberdade de não ser um promulgador de dogmas, mas uma pessoa aberta à aventura da conversação. Você tocou num ponto que me parece essencial, Dionísio, que é o seguinte: é a diferença entre você defender uma liberdade formal, nesse caso uma liberdade negativa, ou seja, ausência de coerção externa, e ao mesmo tempo ignorar, né, no sentido de desconhecer, e por isso não cultivar isso que você traz à discussão, que é a liberdade do espírito, né, uma liberdade interna, né? Então eu queria te perguntar o seguinte: como é que se faz para descobrir e cultivar essa liberdade interna, essa liberdade do espírito? Eu acho, cara, eu não tenho uma resposta para todo mundo. Eu tenho uma resposta para mim, que no meu caso, foi dando muita cabeçada na vida, cara. Foi pisando muito na bola, foi errando, foi tomando decisões que eu vi que prejudicavam a minha pessoa, mas principalmente prejudicavam outras pessoas e tudo. E aí chega um ponto da vida que você tem que assumir a bronca por você mesmo, de olhar e falar assim, cara, peraí, eu tô fazendo coisas erradas, eu tô fazendo besteira, eu preciso corrigir isso. E aí você entende que é você que está fazendo aquilo, não é ninguém que está te coagindo a fazer aquilo, não é uma condição de classe social, não é o Estado, não é porque eu vi um filme ruim na TV que eu agi daquele jeito. Eu agi porque eu quis, porque eu fui responsável por aquilo. Então, eu acho que a liberdade interior, ela só faz sentido quando você aprende que ela precisa cercear os seus impulsos mais baixos, os seus impulsos mais egoístas. Sem essa correlação, não adianta nada falar de liberdade, porque não faz sentido. E isso, assim, curiosamente, eu tô lendo muito Santo Agostinho esses dias, e o Santo Agostinho é um cara que ele faz justamente essa transição, né? Quando ele é jovem, ele era totalmente devasso, tudo. E isso eu acho que todos nós passamos um pouco por esse tipo de coisa. O Santo Agostinho, ele tinha uma vida bem devassa, bem funkeira, né? Se a gente pode brincar hoje em dia com isso, tudo. Ele aprontava bastante. E aí ele começa a descobrir que ele precisa se controlar. E aí o que ele vai fazer? Não, eu quero uma vida de pureza, quero uma vida de certeza, uma vida tudo. Ele se torna maniqueísta. Isso ele passa a achar que a vida tem uma certeza absoluta. E com a maturidade, ele vai vendo que não é bem assim. Que, na verdade, você tem sombras de si que vão ali entrando na sua vida, que vão mudando, e que você precisa ter um certo nível de tolerância com o erro, tolerância com os problemas que vão aparecendo na vida, com as falhas das pessoas e com as suas próprias, porque senão você não aguenta também o tranco. Então, eu acho que também esse meu processo veio um pouco disso, assim, de descobrir essa liberdade interior através dos erros que eu cometi, de perceber que buscar uma pureza na vida, né, um sentido puro de que, nossa, eu vou conseguir realmente ser uma pessoa acima de todo o resto e ser o cara que vai conduzir a humanidade também é uma maluquice, e que, na verdade, o que cabe é do tipo esse nível de entender que somos contingentes, que nós temos problemas e que a gente tem que, na verdade, tentar ser solidário uns com os outros na nossa miséria. Acho que a grande liberdade interior vem daí, é perceber a nossa miséria, né? E de que tanto nós quanto os nossos amigos, as pessoas próximas, são propensas ao erro, e que a gente tem que apoiar essas pessoas quando isso acontece e mostrar que o caminho pode ser melhor. Pois é, eu queria te perguntar agora como é que se faz, Dionísio, para mostrar às pessoas, especialmente essas que estão descobrindo agora as dimensões políticas e se formaram, né, tiveram a sua formação política não com base em estudos, não com base numa percepção da realidade, mas com base numa ruptura, em algum tipo de desilusão política, né? E aí essas pessoas começam a reproduzir o comportamento, os hábitos e até a estrutura mental dos próprios, daqueles que eles consideram os inimigos. Então tem muita gente que se torna anticomunista antes próprio de definir exatamente o que ela própria é no sentido político, né? Então são pessoas que se formam de acordo com um reacionarismo, se tornam reacionárias, e muitas delas
se tornam revolucionárias, mas como estão do outro lado, acham que, no fundo, são ou liberais ou conservadores, etc. Como é que se faz para contagiar essas pessoas de que é preciso cultivar essa liberdade do espírito para, a partir daí, você até entender o mundo que cerca e só depois se posicionar politicamente? É possível fazer isso ou é uma utopia? Cara, eu acho que não é utopia, não. Vou falar da experiência do canal, assim, né? Que, aliás, eu vou até citar um comentário que fizeram essa semana no canal, um comentário negativo ao canal, né? Eu fiz foi inclusive baseado naquele vídeo que você compartilhou sobre conservadores, rebeldes e revolucionários. Aliás, muito obrigado. É um vídeo que é bem simplesinho, mas acho que explica bem o que a gente pensa. Mas, assim, veio um comentário, cara, de uma pessoa que falou assim, eu não vou lembrar exatamente as palavras da pessoa, porque eu nem ligo para comentário negativo. Eu vou lá, excluo e toco minha vida, que eu tenho mais o que fazer. Mas o comentário era mais ou menos assim. Eu espero que um dia você saia dessa sua inércia conservadora e faça alguma coisa. Porque, pelo visto, revolucionários e reacionários são aqueles que movem o mundo. Aí eu li aquilo, sabe quando eu olhei e falei, cara, então realmente essa pessoa acredita que você expurgar uma raça inteira, você eliminar uma classe social, você causar uma revolução, matar pessoas em nome de um bem qualquer, é melhor do que você tentar conviver com as pessoas da melhor maneira possível. Então, quando eu li aquilo, eu falei, cara, que absurdo, sabe? Esse tipo de mentalidade que a gente precisa realmente combater. E essa pessoa não nota o trabalho que o trabalho hercúleo que é você realmente ter uma posição conservadora e tentar articular as diferenças, articular o que pode ser reformado do que não deve ser reformado dentro da sociedade como um todo, de como é difícil você encontrar pontos em comum entre as pessoas e o esforço que existe nisso. É muito mais fácil você simplesmente virar e falar assim, eu não concordo com a visão política desse cara, então eu não quero nem ouvir essa posição política e, na verdade, eu quero eliminar essa pessoa da minha convivência porque isso é mais fácil para mim. Ou então, não, esse cara representa a classe burguesa, então, na verdade, ele não tem direito de falar, então elimina ele da minha frente. E assim vai. Na verdade, o que a gente tem escolhendo é muito mais fácil, né? Na verdade, é muito mais fácil você ficar escolhendo o bode expiatório e eliminar esse bode expiatório da sua vida, porque assim você atinge uma harmonia que é falsa, que é utópica e que nunca vai acontecer. Então, o esforço necessário para você defender uma posição conservadora, no bom sentido do termo que a gente discute, e você é um dos grandes nomes que fala disso no país hoje em dia, sem puxa-saquismo, mas é mesmo, eu acho que é mostrar que é possível esse diálogo, que é possível essa discussão. Eu não acho que seja utópico, eu acho que, na verdade, é uma obrigação nossa, nós que temos hoje a cara de pau, né, de botar o nosso na reta aí, de nos colocarmos e posicionarmos, seja politicamente, socialmente, culturalmente. A gente tem que mostrar que, cara, o diálogo é possível. E se você, sei lá, se a maioria não quiser ouvir, problema da maioria. Eu sei que eu comigo mesmo não posso me trair e ceder a um discurso revolucionário ou reacionário só porque 99% das pessoas acham isso. Eu acho que não é utópico, eu acho que na verdade é uma obrigação moral que a gente tem. E como contagiar as pessoas? Cara, eu acho que assim, sendo aberto ao diálogo sincero, ao diálogo honesto, né? Não a um diálogo disfarçado, não é um diálogo disfarçado, um diálogo pueril, nada, mas é um diálogo mesmo. E sendo aberto, produzindo coisas. Você escreveu um livro, eu tenho o meu canal, eu sei que você está com outro livro na mão aí, estudando, fazendo as coisas e divulgando. Você criou também o seu canal no YouTube, tem o podcast, e mostrando para as pessoas que, gente, é possível sim falar de cultura, é possível falar de política, é possível dialogar com as pessoas sem cair no esquematismo de revolucionários ou reacionários. Dionísio, nós tivemos aí a premiação do Oscar recente, uma cerimônia extremamente politizada, né? O aspecto cultural, cinematográfico, parece que ficou relegado a segundo plano e terminou errado o que começou errado, né? Com aquele erro, né, constrangedor de trocar o nome dos filmes. Então eu queria te perguntar o seguinte, né, e baseado naquilo que você faz no canal. Essa coisa de politizar todas as dimensões da vida, né, como é que o aspecto cultural pode nos salvar dessa dimensão ideológica que é politizar
exatamente todas as dimensões da vida em sociedade? Cara, vamos lá. Esse Oscar foi engraçado, né, cara? Nossa, o Warren Beatty devia estar muito chapado, eu acho. De verdade. Devia estar bêbado, o Warren Beatty, não é possível. É muito botox na cara. Mas, enfim, cara, eu acho que, assim, existem vários níveis de discussão aí, né? Primeiro que entender essa questão ideológica de Hollywood, assim, eu acho que a discussão é muito mais ampla do que a gente às vezes se preocupa tanto em encarar, assim. Eu entendo que hoje em dia existe uma reação muito grande ao que se produz em Hollywood, que aparentemente é uma coisa feita de forma ideológica, mas eu acho que também não é bem assim que você consegue reverter esse quadro, se é que ele existe, né? Para dar um exemplo mais claro, assim, sei lá, eu nunca discutiria com uma pessoa sobre monarquia se ela tivesse só lido os livros qual é o nome dele? Do Laurentino Gomes. Entendeu? Então acho que o problema hoje em dia, quando se fala muito de cultura, de cinema, é que muita gente entende pouco e quer opinar sobre aquilo lá, sobre o viés político daquilo. Sendo que assim, Hollywood tem um viés esquerdista, tem, mas também tem vários outros viéses que estão presentes ali. Um dos filmes de maior sucesso dos últimos anos foi, por exemplo, 13 Horas, que é um filme que é totalmente, tipo, que vai lá e mostra o que aconteceu em Benghazi de verdade, entre aspas, mas mostra, tá lá tudo. Você tem grandes nomes do cinema, como o Clint Eastwood, que, cara, é um dos caras mais influentes em Hollywood, quer queira ou quer não queira, tal. Então acho que existe aí todo um imbróglio que as pessoas, às vezes, voltando um pouco àquilo que a gente falou de se colocar numa trincheira ou num dogma, elas se colocam numa trincheira e ficam atacando sem parar para se curvar melhor ou se dedicar a uma compreensão melhor daquilo. Você falou aí, como que a gente evita a politização? É justamente essa a minha questão. Você evita a politização evitando falar de política. Então você vai ver um filme que pode até ter lá toda uma conotação política, tudo, só que se você for mais inteligente do que o diretor, você vai conseguir enxergar elementos naquele filme que são muito mais importantes do que simplesmente os elementos políticos ou de construção social, qualquer coisa do gênero que as pessoas acham que o cinema provoca, né? Eu tenho até um moto assim que eu acho bem pode não ser o moto mais elegante do mundo, mas é verdade. Cara, na boa, se você assiste Brokeback Mountain, vai assistir Transporting e você resolve se vestir de cowboy, dar a bunda e se drogar, o problema não tá no filme, o problema tá em você. Entende? Tipo, cara, não é possível que as pessoas não enxerguem isso. Então eu acho que o modo, e aí eu gosto muito de usar exemplos de caras como Gregory Wolfe ou Makoto Fujimura, que são dois nomes do espectro cultural americano hoje em dia, que mostram isso. Nós temos que parar de encarar a cultura como se fosse uma guerra e entender a cultura como uma força regenerativa da sociedade. Regenerativa não só da sociedade, mas de nossa própria humanidade, de nosso contato com Deus, até, se a gente quiser ir além de todo esse negócio. E você só consegue fazer isso se você enxergar além da própria política que muitas vezes o diretor ou o produtor, cara, ele tá pensando, mas nem tanto, entendeu? Às vezes o cara faz aquilo porque ele acha que aquilo é legal. Vou contar uma história aqui de um negão que se droga e não sei o quê. Cara, o David Simon fez isso no The Wire e, tipo, não causou celeuma nenhuma, entendeu? O Omar, eu já brinquei com isso também, tipo, o Omar é um preto bicho muito mais legal do que o cara do Moonlight, mas, tipo, nem por isso o pessoal fica aí, tipo, nossa, porque o cara no The Wire e tal. A gente tem que, na verdade, se esforçar um pouquinho também para sair desse rancor político, da nossa trincheira política, entendeu? Porque é muito fácil também você pegar e ficar apontando o dedo para Hollywood e falar que Hollywood é de esquerda, os caras só produzem filmes de esquerda e tal, para justificar os nossos erros e as nossas escolhas. Tipo, vamos lá, Bruno, vamos ser sinceros. Se você educa mal o seu filho, não adianta você só botar filme de John Wayne para ele assistir. Se você educar mal, se você não mostrar outros valores para ele pode virar um traficante, ele pode virar um meliante, pode virar um cara que vai receber propina por aí e tal. Não adianta. Você educa seu filho. Não é o cinema que vai educar seu filho, não é os quadrinhos que vão educar seu filho, não é nem a literatura que vai educar seu filho. Você educa seu filho. Assuma essa responsabilidade. E se você tiver más escolhas na sua vida, as escolhas são suas. A arte, o cinema, ela é uma porta para outras realidades, é uma porta para outras dimensões da existência e que não necessariamente são dimensões boas que nós queremos olhar o tempo inteiro, mas que existem, que estão presentes na realidade. Acho que é esta que é a grande questão do crítico cultural.
perceber essa dimensão maior da arte e não reduzir ela a uma equação política. Eu concordo com as observações que você fez, Dionísio, mas tem um aspecto que eu queria colocar aqui para você analisar, que é o seguinte. Existem livros aí que mostram essas dimensões ideológicas dentro de Hollywood. Tem um livro do Ben Shapiro, que até eu citei num dos meus vídeos, né, que é Prime Time Propaganda, né, propaganda em horário nobre, e que ele fala como é que em Hollywood, né, a esquerda tomou conta da TV. Aí ele está falando exatamente de TV, como é que a esquerda institucionalmente, né, quer dizer, por parte dos diretores, etc., os executivos da televisão, e os artistas, incluindo os roteiristas e produtores, etc., de esquerda, moldaram, né, vários, não toda a programação, isso é achar que tem um controle total não, mas há um domínio claro. O Ben Shapiro mostra isso, contando a história de diretores e executivos da área. Ele fala até de um executivo da CBS, salvo engano, que era um cara, um republicano, que sempre apoiou os republicanos, foi muito próximo ao Nixon, mas, por outro lado, permitiu que dentro da empresa essas coisas acontecessem. E ele faz uma coisa muito interessante, o Ben Shapiro, que é mostrar que, pelo fato da TV ser uma concessão pública, esse controle por parte do governo, né, especialmente o governo de esquerda, e aí junto com artistas de esquerda, isso permitiu uma influência muito maior, né? E tem um outro livro também que eu acho um livro bastante interessante sobre essa perspectiva, que é Hollywood Left and Right, né, do Stephen J. Ross. E esse livro é interessante porque ele mostra os dois lados, né, como é que esquerda e direita dentro de Hollywood ajudaram a moldar a política americana, né, a partir de lá. E ele coloca como a primeira estrela, né, de filme político, Charlie Chaplin. E vai depois passando para outros exemplos. Quando é uma pessoa que já tem anticorpos, né, com relação a isso, né, um crítico cultural, como você falou, eu acho que é mais simples ou é mais fácil esse crítico cultural, ao identificar que há uma mensagem política, né, abstrair um pouco da mensagem para, a partir daí, tentar analisar o aspecto artístico, citando ou não essa dimensão política. Mas eu queria te perguntar, que é o outro lado, quer dizer, uma sociedade que não liga para a política, consome filmes que têm essa mensagem política por trás, mas que isso não está muito claro, e consome também séries de TV em que essa mensagem esquerdista está muito presente e acaba, de uma maneira gradual, mudando a vida da sociedade com base nessa ideologia. Como é que é possível trabalhar com essas duas dimensões, quer dizer, a obra de arte como obra de arte e a mensagem política que em muitos filmes e em muitas séries de TV, né, essa mensagem política está entranhada e que efetivamente serve como instrumento de mudança da sociedade? Bom, vamos lá. Primeira coisa, não é porque tem um aspecto político na obra de arte que essa obra de arte necessariamente é ruim. Porque senão, por exemplo, você perde toda uma dimensão da obra shakespeariana. Shakespeare é um cara que fala de política também o tempo inteiro. E hoje nós entendemos muito melhor a sociedade elizabetana graças às peças do Shakespeare. Então também querer que haja uma neutralidade política é uma bobagem. É uma bobagem. Eu acho que é um tipo de ideia que só faz sentido, desculpa, para quem não entende nada de arte e de política até. Mas enfim. Segundo ponto, da mesma forma que já existe uma mensagem de esquerda em certos filmes, em certas séries de Hollywood, também existe uma mensagem de direita. Quando da Segunda Guerra Mundial, o Departamento de Estado americano foi atrás de 5 diretores, que vai o Robert Capa, não vou lembrar de todos, mas é o Robert Capa, o John Huston, o Billy Wilder, se eu não me engano. Eles foram atrás de 5 grandes diretores de Hollywood e encomendar filmes em prol da campanha da Segunda Guerra Mundial, em prol da ideia da Segunda Guerra Mundial. Nunca deixou de existir a política na produção da arte cinematográfica, da arte de séries de TV. O ponto-chave é que assim, então, qual que é o problema? O problema é que é de esquerda e que não coaduna com o que eu gosto, ou o problema é a mensagem política? A gente também precisa pensar nisso. Porque também, sei lá, nos anos 80, eu cresci assistindo o filme do Rock
do Stallone, do Schwarzenegger, do Bruce Willis, que era tudo filme que, se você for parar para pensar, que defendia a doutrina Reagan. Eu queria que tivesse algum crítico me encher o saco e falar assim, não pode assistir porque é a doutrina... Não, cara, me deixa em paz, deixa eu curtir meu filme aqui. E, detalhe, eu assisti esses filmes, não me impediu de fazer um monte de burrada na vida. Novamente, o problema não é o filme, o problema sou eu, entendeu? E as coisas que eu acertei, posso dizer que foi na influência dos filmes? Posso. Mas, assim, primeiro teve a minha decisão de fazer o certo, de fazer a coisa boa. Então, assim, como eu falei, se o cara assistir um filme que tem uma mensagem que vai falar assim, olha, é legal uma família dissoluta, tal. Bom, se você optar por ter uma vida dissoluta, meu amigo, a opção foi sua, não foi do filme. Eu acho que, assim, eu entendo esses grandes críticos colocarem essas questões, mas eu acho que, assim, eles ainda são muito reducionistas em relação ao que eles entendem como cinema e entendem como arte. Para mim isso ficou muito claro há muito tempo atrás, quando eu li um livro, ainda em inglês, não tinha nem sido publicado aqui ainda, do Jonah Goldberg, O Fascismo de Esquerda, ou Liberal Fascism, que é o título nos Estados Unidos, eu li em inglês na época. E o livro estava indo muito bem, ele estava fazendo umas análises e tal. Aí chega um ponto em que ele vai criticar um filme do Clint Eastwood chamado $1 Million Baby. E aí ele fala que é um filme em que o Eastwood se rende a uma ideia progressista, que é a defesa da eutanásia e tal, não sei o quê. Aquilo é de uma bobagem tão grande que eu arremessei o livro. Eu joguei o livro para frente e falei, não é possível o cara estar falando uma bobagem dessa, porque fora o Eastwood de ter declarado publicamente que ele não é a favor da eutanásia, o filme, na verdade, mostra a dimensão trágica de um homem que opta por fazer a eutanásia em uma pessoa que ele ama. Só um cara cego pela política não enxerga uma coisa dessa. Para mim, eu acho que esse é o grande problema dessas grandes trincheiras que as pessoas armaram hoje em relação ao cinema e às séries de TV, porque é uma coisa que está muito em voga hoje em dia, que é essa trincheira que o cara não consegue sair e enxergar uma dimensão maior daquilo. Os problemas políticos, assim, que, sei lá, você pode falar assim, mas aí o cara não premia o melhor filme, porque o melhor filme não foi o Moonlight, o melhor filme foi, sei lá, qual o outro filme, o Hacksaw Ridge, do Mel Gibson. Cara, não, a Hollywood já premiou Shakespeare Apaixonado, e tudo bem, tem lá o roteiro do Tom Stoppard, mas não é um grande filme. Hollywood já fez um monte de burrada, não é? E assim, a burrada é motivada por uma questão vamos ser mais como é que chama a palavra hoje? Mais diversificados culturalmente, mostrar uma nova dimensão e tal. Pode até ter, mas assim, sinceramente, daqui a 50 anos ninguém nem vai lembrar disso. Daqui a 50 anos as pessoas vão olhar para trás e dizer assim, nossa, aquele cara ganhou o Oscar, foi bom, foi ruim, nem lembro. Quantos filmes a gente lembra hoje em dia que ganharam ou não ganharam o Oscar? Qual que é a dimensão real disso, entendeu? Na vida das pessoas. Quem ganhou o Oscar de melhor ator em 1980? Ninguém lembra, ninguém se importa. Esse que é o ponto. Daqui a 50 anos, ninguém vai se importar que o cara que ganhou o Oscar hoje foi o cara do Moonlight, ou o próprio Moonlight. Porque a gente não se importa nem com o filme que ganhou o Oscar há 10 anos atrás, há 15 anos atrás. Eu fiz um programa na esquerda versus direita em Hollywoodland e tal, fazendo uma brincadeira. Ninguém lembra que o Eastwood já ganhou, por exemplo, o Eastwood nos últimos 30 anos ganhou 2 Oscars. Ninguém lembra disso. E aí os caras falam, não, o Eastwood devia ter ganho o Oscar por American Sniper. Não devia, ele já ganhou 2 Oscars, gente. Tá bom, deixa o cara em paz, sabe? As pessoas perdem essas noções, assim, então vira uma coisa do tipo da guerra cultural. E aí, para mim, tem um grande cerne, um grande nó, melhor dizendo, que assim, que acho que a gente precisa identificar que assim, cara, nós cairmos nesse mesmo discurso não vai adiantar em nada. A gente só vai gerar gente mais reacionária, gente mais revolucionária, gente com mais ressentimentos. A gente precisa mostrar que, olha, tudo bem, pode existir essa dimensão? Pode, mas isso é o que menos importa. O que mais importa é a dimensão humana que está por trás de um filme. É a dimensão humana que está por trás de uma atuação, é a dimensão humana que está atrás de uma obra de arte. E quando eu falo humana, é com H maiúsculo em relação a Deus e todo esse negócio. Quem me conhece sabe porque eu estou falando disso. Se nós, que temos a voz para poder fazer isso, não o fizermos, vai continuar sendo a mesma coisa. E aí, daqui a 10 anos, em vez de a gente estar premiando um filme que fala da história de um menino negro que é gay, traficante e tal, não sei o quê, sei lá, a gente vai estar elogiando o quê? O cara que sei lá, o branco reacionário, machão que, sei lá, faz o que quer da vida. Eu não sei, cara, eu acho que a gente termina criando uma discussão que, no final das contas, é mais vazia do que bolha de sabão, assim. Acho que a gente pode ser
eu sinceramente acho que a gente pode ser muito melhor do que essas discussões. Desculpa, só para fechar, tem um livrinho do Robert Hughes, que era um crítico de arte australiano, chamado The Culture of Complaint. Foi traduzido no Brasil como A Cultura da Reclamação, é um livro da década de 90, e nesse livro, por mais que tenha um ou outro erro ali tudo, o Hughes já fala dessa questão, desse grande mimimi, tanto da direita quanto da esquerda, em relação à arte. Isso é, cada um se coloca na sua trincheira e a intenção é atacar o artista, mas ninguém se debruça com uma caridade teológica, com uma caridade cultural para com a obra de arte de verdade, assim, de tentar compreender o que é aquela obra de arte para além do seu aspecto político e mais rasteiro, assim. Desculpa, falei demais. Não, maravilha. Mas afinal, La La Land, Moonlight ou nenhuma das respostas anteriores? Pô, nenhuma das respostas anteriores, cara. Do que eu vi ainda tem alguns filmes para estrear, né? Tipo, O Silêncio do Martin Scorsese tá... Tipo, os caras adiam, então não assisti ainda. Mas o grande filme de 2016 que eu assisti foi o Animais Noturnos. Um filme de estreia do Tom Ford, que na verdade é estilista e tal. E é um dos grandes filmes do ano, assim, disparado. Cara, mas Hollywood... Cara, o Oscar é um negócio... Eu assisto o Oscar há muito tempo para me divertir, para dar risada, para ver as bobagens que os caras falam e tal. A premiação em si eu não levo a sério, cara, há muito tempo. De verdade, assim, eu não levo a premiação do Oscar como medida do cinema, assim. Acho que é uma premiação que tá lá, o pessoal... Acho que nem eles levam tão a sério. Eu, sinceramente, acho que os caras se sacaneiam o tempo inteiro ali. Eu tenho minhas dúvidas se os caras levam a sério realmente aquilo. Se levasse a sério, sei lá, diretores como... Gente, vamos pensar seriamente. O Stanley Kubrick nunca ganhou um Oscar. O Orson Welles nunca ganhou um Oscar. Você tem uns caras hoje em dia como o Paul Thomas Anderson, como o Terrence Malick, o Terrence Malick perdeu o Oscar pro Shakespeare Apaixonado. Essas coisas, sabe? Você fala, cara, é uma coisa assim, eu me divirto com o Oscar, é entretenimento. Essa que é a questão, Bruno. O Oscar é puro entretenimento. E, sinceramente, existe uma coisa aí de um clickbait, né? Essa questão das pessoas hoje usarem certas expressões, certas palavras para atrair realmente o foco do grande público que está na internet. Que o Oscar, como entretenimento, também é legal para o Oscar ter essa polêmica racial. Tudo é racial hoje em dia, temos que falar sobre gênero e tal. Porque atrai público, cara, atrai atenção, atrai todo mundo que está falando. Eu vi aí que saiu, a audiência do Oscar caiu, mas caiu também porque ninguém aguenta ficar vendo 2 horas de uma coisa só. As pessoas vão ver 200 outras coisas, só que você vê todo o burburinho que gira depois, é disso que os caras vivem. E a gente acha que é importante, quando não é. O importante é você se divertir, dar risada, ver as mulheres bonitas que trafegam ali, você fica pensando, nossa, como eu queria poder convidar, sei lá, a Emma Watson para jantar, essas coisas, né, cara? Você quer isso, você quer o glamour. Você acha que, cara, quantos de nós não olham assim e falam, pô, eu queria ser o Brad Pitt por um dia na minha vida? Ou o próprio Leonardo DiCaprio, eu queria poder, sei lá, ficar reclamando da poluição, pegar um jatinho e ir da Europa para os Estados Unidos sem me incomodar com ninguém, entendeu? A gente também tem um pouco esse sentimento de, às vezes, querer tacar muita pedra no pessoal. Mas, enfim, eu acho que a gente, falando mais sério, falando da questão da pura mesmo, eu acho que nós temos a obrigação de entendermos a arte de uma forma mais séria, de uma forma mais profunda, não digo que todo mundo precisa fazer isso, mas quem de nós se preocupa com isso precisa dar um passo além. Como eu falei aqui, para mim é a mesma coisa do cara que quiser falar sobre monarquia tendo lido só o livro do Laurentino Gomes. Cara, não dá para começar uma discussão com isso. Dá para orientar, mas não levar uma discussão dessa a sério. Então eu acho que hoje em dia a gente tem que romper um pouco isso e mostrar que assim, olha, por trás de toda essa coisa do cinema tem coisa muito mais legal pra gente discutir e descobrir, assim. É o papel do canal. Acho que o canal do Bunker, ele, modestamente, e de verdade, eu não tenho pretensão nenhuma de revolucionar, de nem mudar nada, mas pelo menos eu tenho, assim, a modesta pretensão de conversar com as pessoas e de mostrar que é possível se falar sobre arte, sobre rock and roll, sobre cinema, sobre séries de TV, sobre quadrinhos, um pouco sobre alguns temas mais sérios, e mostrar que tem uma dimensão maior ali, que tem coisas mais interessantes do que só easter egg ou política. Política no baixo sentido, tá? No P pequeno, não no P aristopélico da coisa. Maravilha. Dionísio, muitíssimo obrigado pela entrevista. Imagina, Brunão. Eu que novamente agradeço profundamente
eu me sinto realmente honrado por você ter me chamado, porque eu sei que você tem esse cuidado com quem você leva pro canal, porque hoje em dia a gente precisa ter muito cuidado com quem a gente convida para conviver pro nosso círculo de pessoas, né? Tem muita gente esquisita por aí. Eu que agradeço, Dionísio. Obrigado. Este foi o podcast do Instituto Ludwig von Mises Brasil. Meu nome é Bruno Garchagen.